A pandemia de Covid-19 trouxe para muitas pessoas experiências duras, difíceis, com internações e intervenções hospitalares. Mas mesmo quando o vírus some do organismo, os problemas, para muita gente, não acabam. Quase metade dos pacientes de Covid-19 apresenta sequelas até 1 ano depois da contaminação, segundo alguns estudos. Por exemplo, fraqueza muscular, problemas com falta de ar, seriam algumas das complicações mais relatadas. Além disso, também uma queda nos índices de bem-estar de forma geral. É para isso que a gente tem à disposição algumas áreas da saúde, também algumas terapias convencionais e alternativas para auxiliar esse paciente nesse momento de reabilitação. Para conversar conosco sobre essas alternativas, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Cristiane Ferreira da Silva. Ela é fisioterapeuta e conselheira do CREFITO 3, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Cristiane, eu gostaria de agradecer sua participação aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar então falando sobre as áreas da fisioterapia, da terapia ocupacional, elas podem auxiliar o paciente tanto no momento em que ele está passando pelo processo de internação, como depois na reabilitação, no atendimento pós-hospitalar? Isso, o atendimento da fisioterapia começa já ali a partir do momento que você recebe o diagnóstico, né? Inicialmente a gente vai monitorando com o intuito de preservar as funções, né, do organismo, e aí a gente vai acompanhando. Conforme essa doença vai avançando, a gente vai avaliando e prescrevendo as condutas adequadas de acordo com a avaliação clínica que nós fizemos no momento. Quais são as principais sequelas dos pacientes de Covid-19? Olha, acontece muito a perda da força muscular, nos casos graves, principalmente, né? E a perda do condicionamento cardiorrespiratório, né? O que muitas vezes aí é percebido que algumas pessoas, elas têm uma perda muito acentuada, né? Casos de gravidade mesmo, onde o paciente muitas vezes não consegue nem se virar no leito sozinho, né? E aí a fisioterapia já começa atuando para devolver essa funcionalidade, e algumas outras pessoas, elas acabam tendo um quadro um pouco mais leve, mas elas permanecem com uma perda da função cardiorrespiratória, onde a gente observa que algumas pessoas têm dificuldade até, por exemplo, para subir um lance de escadas, né? Ficam bem cansadas. No caso dessas pessoas que têm como sequela o enfraquecimento muscular, né, algumas pesquisas, alguns acompanhamentos apontam até que um paciente crítico que passou por uma hospitalização, uma internação, chega a perder até 30% da massa muscular nos primeiros 10 dias, né, de processo de cuidados aí durante a contaminação, a internação sob cuidados intensivos. Como funciona o tratamento para o paciente que passou por esse processo? Então, você inicia realmente fazendo a sua avaliação, e aí você avalia onde está essa perda motora, o que está ocasionando isso, e você vai fortalecer essa musculatura para devolver a funcionalidade. Então, você faz uma avaliação específica, né, realizada por um fisioterapeuta, que vai verificar onde é que está essa deficiência de força muscular, qual que é o músculo que está mais comprometido, e aí você vai traçar a sua conduta fortalecendo essa musculatura, né? E posteriormente você pode evoluir aí para tratamentos específicos, como por exemplo procurar um fisioterapeuta da cardiorrespiratória, né? Porque a gente tem que pensar que as pessoas, elas observam assim, quem não tem a formação, né? Ela pensa, é o braço e a perna só que está fraco, mas todos os músculos do organismo, eles acabam tendo uma perda, né? Principalmente a musculatura respiratória, dependendo da condição que esse paciente ficou, né? Que foi submetido, às vezes, um período muito longo de ventilação mecânica, então a gente tem que fazer uma avaliação bem específica. Algum cuidado especial, Cristiane, para quem teve como consequência dores pelo corpo? Olha, muitas vezes a dor, ela é uma consequência do imobilismo também, né? Então, assim, você tem que focar realmente, e aí, de acordo com o que o profissional, ele observa no momento da avaliação, é que ele vai indicar um tratamento, não tem, assim, como se fosse uma receita de bolo, tá com isso, vai fazer aquilo. Então, depende muito, depende do histórico, depende do motivo que está ocasionando essa dor, se foi, às vezes, um posicionamento incorreto durante a internação, ou se é uma consequência de uma fraqueza muscular, então tudo tem que ser avaliado.
Os pacientes que passaram períodos intubados também em UTI de hospitais apresentam algumas sequelas graves, né, especialmente com relação a questões digestórias, respiratórias. Você já comentou, né, que existe todo um trabalho também para as pessoas que tiveram essas sequelas. Tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional podem auxiliar na reabilitação, na recuperação da vida normal desse tipo de paciente? Com certeza, a fisioterapia e a terapia ocupacional são primordiais nesse processo, né? Eu costumo dizer o seguinte: o corpo humano ele não foi feito para ficar parado, e devido à gravidade da doença, muitas vezes é necessário usar bloqueadores, né, neuromusculares, onde o paciente ele fica por longos períodos sem movimentação alguma. Então, isso traz uma consequência muito grave, né, para a funcionalidade. Então, a terapia ocupacional e a fisioterapia, elas são primordiais na recuperação desses pacientes. E é óbvio, né, que assim, hoje fala-se muito em Covid por conta da pandemia, mas a gente tem diversas outras patologias que causam esses declínios funcionais também, dependendo da gravidade e o período de internação. Por exemplo, Cristiane, dá para falar de algumas delas? Dá sim, por exemplo, um paciente que sofreu um AVC, né, um acidente vascular encefálico, né, popularmente aí conhecido como derrame, né? Então, assim, dependendo do tempo que esse paciente ficou entubado, que ele ficou sob ventilação mecânica, isso vai trazer uma consequência, né? Porque ele perdeu a mobilidade durante esse período. E muitas vezes ali, por conta da gravidade da doença, ele não teve condições de continuar fazendo as suas atividades de vida diária. Então, nesse momento, entra a terapia ocupacional e a fisioterapia, né? Também em pacientes infartados. Então, qualquer doença que o paciente ele tenha uma perda de funcionalidade motivada pela gravidade, né, ela vai ter como consequência a perda de força muscular. Então, é super importante o trabalho da fisioterapia e da terapia ocupacional. Cristiane, vocês têm observado algum tipo de padrão no perfil de pacientes que acabam tendo sequelas graves, mesmo depois do período de internação e de cura da Covid-19, ou por conta do fator idade, ou por estarem em grupos de risco, ou já terem um histórico de algumas doenças pré-determinantes, né, para o aparecimento das formas mais graves da Covid-19, ou não? A Covid, de uma certa forma, acabou democratizando, né, sob o efeito negativo, né, sob o viés negativo dessa democratização, mas democratizando um pouco esse tipo de situação, para quem é contaminado pela doença. Na verdade, é assim, né? Como eu falei para você, a Covid, em cada pessoa, ela começa a apresentar de alguma forma. Então, se a pessoa, muitas vezes, ela já tinha, né, um comprometimento, às vezes uma mobilidade reduzida, como no caso de um paciente idoso, ou de um paciente que já tinha uma hemiplegia, né, que é a perda de força muscular, perda de movimentação de um dos lados do corpo, obviamente que acaba ficando um pouco mais complicada e agravando a situação pelo conjunto, né, de comorbidades. Então, realmente, quando já se tem uma patologia, né, uma comorbidade ali instalada, a gravidade ela tende muitas vezes a ser maior, por conta desse comprometimento prévio, né? Então, assim, tem que ter realmente tudo depende da avaliação. E, obviamente, que às vezes você pensa, tiveram casos também de pacientes que são pneumopatas, por exemplo, e que não evoluíram mal. Então, isso depende muito, né, de como é a resposta imunológica do indivíduo e como que o organismo vai reagir. Então, quanto mais forte esse sistema imunológico tiver, mais chances esse paciente tem de não ter uma gravidade. Mas quando já está instalado ali, dependendo da situação, esse paciente ele evolui muito mal e com perda da funcionalidade, que é o caso dos pacientes que necessitam da UTI, né? A gente pensa muito na resposta do organismo desses pacientes no momento em que eles estão contaminados, ou mesmo ainda sofrendo os períodos mais críticos, né, das consequências da doença, que é a internação, né, a luta contra as sequelas, né, da doença. Muitas vezes, como abrimos a entrevista falando, o vírus nem sequer está mais no organismo, mas as sequelas acabam sendo críticas para esse tipo de paciente. E aí, como também dissemos, muitas vezes essas consequências, elas perduram, podem perdurar até mais. A gente ainda não tem muito o tempo que a pandemia está durando, ainda está dando agora alguns parâmetros aí, né, para as autoridades, os pesquisadores na área da saúde, mas já há relatos, né, e registros de pessoas com sequelas até um ano depois da contaminação. É importante, quando a gente fala num trabalho de reabilitação ou de atendimento pós-hospitalar, que envolva áreas como a fisioterapia, a terapia ocupacional,
deixar claro, né, deixar aberta a possibilidade de tratamentos contínuos, permanentes, para a vida toda, né, que esses cuidados, eles acabem se tornando rotina na vida desse paciente? Exatamente, né? Como você colocou aí, hoje a pandemia trouxe isso à tona, né? Essa necessidade. Existe um termo que nós utilizamos que é a fraqueza adquirida na UTI. Então, como eu expliquei para vocês aí, independente do diagnóstico, né? A condição de gravidade muitas vezes coloca o paciente nessa situação de imobilismo, e essa síndrome do imobilismo, ela acaba prejudicando várias funções do organismo. Então, o ideal realmente é que os gestores municipais aí, eles tenham uma forma, né? Eles tenham essa percepção que é necessário manter esse serviço independente da pandemia ou não, né? Que com a pandemia isso ficou muito evidente, porque muita gente que não conhecia, né, que não observava isso, devido à situação gritante que o país está vivendo, agora passou a ser observado. Mas em todas as condições onde o paciente ele realmente tem um período de internação prolongado ali, ele pode desenvolver essa fraqueza adquirida na UTI, e muitas vezes essas sequelas aí, elas perduram por muito tempo, às vezes até mais de um ano. Ok, Cristiane Ferreira da Silva, fisioterapeuta e também conselheira do CREFITO 3, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, participando conosco aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru. Cristiane, queria te agradecer pela colaboração, pelos esclarecimentos e por ter aceito o convite para conversar conosco. Muito obrigada pelo convite, foi uma satisfação. Nós aproveitamos para agradecer você também que nos acompanha aqui em nossa programação. Fique sintonizado outras informações sobre a Covid-19 e também sobre as coberturas parlamentares aqui de Bauru, a qualquer momento, pelos 93,9 e os canais 10 da NET, 31.3 UHF Digital. Até a próxima!